E se existisse uma União Europeia, mas só no leste, acho que União Europeia Oriental seria o jeito de chamar. E EU, essa sigla, na verdade, já é usada pela União Econômica Eurasiática. Mas por sorte temos outro nome para isso: Intermarium. Também conhecida pelo seu nome polonês de Międzymorze, essa união foi um plano apresentado após a Primeira Guerra Mundial por um homem que é visto por muitos como o pai fundador da Segunda República da Polônia, Józef Piłsudski, um homem com uma combinação fantástica de sobrancelhas e bigode que inicialmente queria apenas unir as antigas terras da comunidade polaco-lituana sob uma única entidade política moderna. Mas como isso não era ambicioso o suficiente, eles então expandiram o conceito para ser uma federação e incluir muitos mais dos novos países: Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Iugoslávia, conectando os mares Báltico, Negro e Adriático e dando a ela o nome de Intermarium, que em latim significa entre os mares. Seu nome em polonês, Międzymorze, que para quem não é polonês soa meio como um feitiço do Harry Potter, significa exatamente a mesma coisa. Między significa entre e Morze significa mar. Como sabemos, e infelizmente para alguns, esse plano não aconteceu. Mas poderia ter acontecido, e se tivesse acontecido, teria mudado o futuro da Europa para sempre. Então, por que falhou e o que teria acontecido se tivesse dado certo? Muito antes de Józef Piłsudski tornar o Intermarium o objetivo de sua vida, entre outras coisas, outros líderes poloneses já tentavam descobrir como impedir a expansão russa e alemã. A própria Polônia havia acabado de ser apagada do mapa, sendo dividida 3 vezes entre seus 3 vizinhos poderosos, Prússia, Áustria e Rússia, até desaparecer completamente em 1795. Alguns anos depois, em meados do século XIX, o príncipe Adam Jerzy Kościuszko, um líder do governo polonês no exílio, que na verdade já havia servido como ministro das Relações Exteriores para o czar Alexandre I da Rússia, estava defendendo uma ideia semelhante a partir de seu exílio em Paris. A história dele é bastante interessante. Ele lutou contra a Rússia no exército polonês em 1792. Foi capturado junto com seu irmão e forçado a se juntar ao exército imperial russo. Catarina, a Grande, ficou tão impressionada com eles que devolveu suas propriedades e ele serviu ao filho dela, Paulo I, e depois Alexandre I, como diplomata e ministro das Relações Exteriores. Mas ele nunca deixou de guardar rancor da Rússia, que via como ameaça constante à Europa. Talvez trabalhar diretamente com eles o tenha feito perceber isso. E ele argumentava que a única maneira de a Polônia sobreviver era liderando uma federação de tchecos, eslovacos, húngaros, romenos e outros eslavos do sul. Ele se mudou para Paris e publicou um livro intitulado Ensaio sobre Diplomacia em 1830, onde escreveu: tendo estendido seu domínio para o sul e oeste, e sendo pela natureza das coisas inalcançável pelo leste e norte, a Rússia se torna uma fonte de ameaça constante para a Europa. Para combater isso, o plano de Czartoryski, que de certa forma lançou as bases para o Intermarium, era basicamente uma versão pan-eslava do antigo polonês. Comunidade lituano-polonesa, uma união que já havia unido a Polônia, a maior parte dos países bálticos, Belarus e Ucrânia, sob uma única união política. Ele passou a vida tentando convencer a Grã-Bretanha, a França e o Império Otomano a apoiarem esse novo bloco, mas o momento nunca foi realmente favorável. As revoluções de 1848 pareciam um bom momento, mas as disputas internas entre diferentes grupos étnicos, como os húngaros e os romenos, junto com o nacionalismo alemão em ascensão, acabaram com o projeto antes mesmo que ele pudesse começar. Essa primavera dos povos fez com que todos quisessem ser independentes, mas cada um queria ser independente por conta própria. E a falta de disposição deles para cooperar permitiu que seus ocupantes imperiais continuassem governando por mais algumas décadas e, em alguns casos, séculos. Após a Primeira Guerra Mundial, seus objetivos individuais seriam parcialmente alcançados. Quando o conflito terminou, os impérios russo, alemão e austro-húngaro derrotados colapsaram, e muitas novas nações, a maioria delas eslavas, surgiram dos escombros.
Foi nessa época que Józef Piłsudski, o líder da recém-independente Polônia, entrou em cena com uma estratégia em duas frentes. Por um lado, ele queria dividir o Império Russo em pequenos estados étnicos. É um plano chamado prometeísmo. Algumas pessoas também o adotaram nos tempos modernos. Por outro lado, ele queria reunir esses estados na Federação Intermarium. A estratégia era boa em princípio. Havia uma ameaça grande e constante à existência da Polônia, que era o Império Russo. Se você enfraquece esse império ao separar partes estratégicas de seu território e ao mesmo tempo se fortalece, às vezes anexando essas terras diretamente, então você garante a sobrevivência da sua nação. A ideia era basicamente fazer com que a Polônia assumisse um papel de liderança, mas ainda seria, em determinado momento, uma federação de direitos iguais composta por países do leste e de parte da Europa Central. No seu auge, o plano incluiria Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Iugoslávia. Alguns até queriam incluir a Finlândia para chegar ao Ártico. Ele realmente imitava um pouco o alcance da comunidade polaco-lituana, especialmente em sua primeira versão, mas também o expandia enormemente. Vale notar que, no século XVII, a própria comunidade também cogitou expandir seu alcance. Houve até uma proposta de expansão polaco-lituano-moscovita que traria o Império Russo sob uma união pessoal, ou a ideia polaco-lituana, que incluiria grande parte da Eslováquia e da Ucrânia. Ainda assim, nenhuma delas se concretizou. Também é interessante notar como a Polônia-Lituânia surgiu, em certa medida, como uma resposta a ameaças comuns tanto para a Polônia quanto para a Lituânia. A Ordem Teutônica, que no século XX poderíamos substituir pelos alemães, o Grão-Ducado de Moscou, agora Rússia ou União Soviética, e também a Horda Dourada dos Mongóis, para a qual acho um pouco mais difícil encontrar um equivalente. A comunidade durou até 1795, quando a terceira partilha da Polônia a apagou temporariamente do mapa. Curiosamente, após o fracasso do Intermarium, começou a Segunda Guerra Mundial e a Polônia foi novamente dividida entre Rússia e alemães, só voltando a existir ao fim da guerra. Estou me desviando para a história da Polônia, então vamos voltar ao Intermarium. A ideia de Piłsudski era ambiciosa, e até ele reconhecia isso. O primeiro esboço era mais realista. Incluía só os territórios da Polônia entre guerras, a Lituânia, uma pequena parte da Bielorrússia e o oeste da Ucrânia, territórios centrais da comunidade. Ele apresentou a ideia em 1918 e, mesmo descartando maiores expansões para a federação e voltando ao básico, concordou que não era viável. Apenas 2 anos depois, em 1920, ele não deixou de acreditar nisso. Ele só entendeu que a oposição era forte demais e vinha basicamente de todos os lados. Os soviéticos eram contra porque isso afetava sua esfera de influência. Os aliados viam o bolchevismo como ameaça passageira e esperavam o retorno do Império Russo, desejando que fosse forte. Por isso não queriam ajudar a Polônia a tomar suas terras. Eles também lamentavam que Piłsudski não ajudou os russos brancos na Guerra Civil e acreditavam que a Polônia deveria ficar dentro de suas fronteiras étnicas. Esse último argumento veio especialmente dos Estados Unidos. O presidente Wilson era inflexível em fazer da guerra um meio de esmembrar as potências europeias e permitir a autodeterminação étnica. Essa nova comunidade da Europa Oriental seria, para muitos, uma substituta desses impérios, o que não era o que ele queria. A Alemanha de Weimar também se opunha, considerando o Intermarium uma barreira à sua influência e um risco para a recuperação dos territórios orientais perdidos. Você tem que lembrar que, antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se estendia mais para o leste, e sua paz separada inicial com a Rússia Imperial concedeu a eles muitos mais territórios, incluindo uma espécie de protetorado nos países bálticos. A colonização alemã dos países bálticos é fascinante para mim. Talvez valha um vídeo só sobre isso. Avisem se tiverem interesse. Mas enquanto os aliados, as antigas potências centrais e os russos eram contra, a ideia do Intermarium era justamente formar uma nação que manteria seus membros seguros contra esses impérios estrangeiros. É normal que eles fossem contra. O problema para Piłsudski era que os possíveis membros também eram, em sua maioria, contra a ideia. A Lituânia,
havia recuperado a independência e não queria se unir. Os ucranianos buscavam independência da Rússia, não serem governados pela Polônia. Os bielorrussos não desejavam independência, mas preferiam o domínio russo ao polonês. A maior prova disso foram uma série de eventos que não ajudaram em nada o processo de integração. Todos os conflitos de fronteira que a Polônia teve com seus vizinhos na época, a guerra com os soviéticos, com os lituanos, os ucranianos, até mesmo alguns confrontos de fronteira com a Tchecoslováquia. Não só isso, mas dentro da própria Polônia também havia oposição. Muitos líderes políticos poloneses se opunham à ideia de uma federação multiétnica, querendo defender um Estado-nação polonês unitário, onde outras minorias seriam polonizadas. Outros críticos também temiam que a federação retirasse as novas democracias desses países. E não ajudou o fato de que, dentro da Polônia, houve um golpe de Estado em 1926, quando Piłsudski assumiu poderes quase ditatoriais. Para ser justo, isso ocorreu pelo menos 6 anos após ele abandonar o plano. Então, é possível argumentar que ele teria tentado implementar a democracia caso a federação tivesse avançado. Acho que depende do quão cético você quer ser. Mas Piłsudski também apoiava publicamente a manutenção da independência desses outros países. Ele afirmou que não existe Polônia independente sem uma Ucrânia independente. No entanto, ele não hesitou em usar força militar para expandir as fronteiras da Polônia até a Galícia e a Volínia, esmagando uma tentativa ucraniana de autodeterminação em territórios disputados a leste do rio Bug, que continham uma presença polonesa substancial. E assim, com todos contra, as potências estrangeiras, os possíveis membros e a própria Polônia, a ideia morreu. Outras nações obtiveram algo. Um pouco parecido, mas sem a Polônia. Em 1920, a Tchecoslováquia formou a chamada Pequena Entente com a Romênia e a Iugoslávia, apoiada pela França. Esses eram 3 dos membros daquele potencial intermarium. No final, foi inútil e terminou em 1938 com a anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha. Piłsudski morreu em 1935, mas a ideia não morreu com ele. Um dos seus protegidos políticos, Joseph Beck, ministro das Relações Exteriores, propôs, no final dos anos 1930, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, a criação do que ele chamou de Terceira Europa, uma aliança entre Polônia, Romênia e Hungria. Isso também fracassou, pois Romênia e Hungria preferiram se aproximar da Alemanha. Em 1º de outubro de 1938, a Alemanha anexou a Tchecoslováquia e, em 1939, dividiu a Polônia com a União Soviética, eliminando 2 dos membros potenciais do mapa. Em 1940, a URSS avançou sobre os países bálticos e anexou Estônia, Letônia e Lituânia. Tendo antes mantido seu domínio sobre Belarus e Ucrânia, a Iugoslávia caiu mais tarde na guerra, apesar de continuar uma resistência incrivelmente impressionante e se libertar em certa medida da ocupação do eixo por conta própria. Hungria e Romênia se aliaram ao inimigo e sofreram muito depois da guerra por causa disso. Apesar das muitas falhas do plano de Piłsudski, a verdade é que ele estava parcialmente certo. Nenhum desses países sobreviveu às invasões alemãs ou russas. Embora não haja garantia de que teriam sobrevivido se o Intermarium tivesse ocorrido, certamente teriam tido mais chances. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo polonês no exílio revisou o conceito, com apoio do Ministério das Relações Exteriores britânico. A ideia tinha algumas diferenças. Os britânicos apoiaram 2 uniões do pós-guerra, uma entre Polônia e Tchecoslováquia e outra entre Grécia e Iugoslávia, que poderia depois incluir outros membros dos Balcãs. Eles se reuniram em 1942 com as 4 nações para discutir isso. Mas depois da guerra, a maioria desses países da Europa Oriental ficou sob o domínio, influência e, às vezes, até mesmo sob o controle direto da União Soviética, juntando-se ao Pacto de Varsóvia como oposição à OTAN. Após a queda da Cortina de Ferro, eles gradualmente passaram para o outro lado. Eles ingressaram na União Europeia e depois na OTAN, tornando o Intermarium desnecessário. Apesar disso, e reconhecendo sua herança e interesses comuns, Polônia, Tchequia, Eslováquia e Hungria formaram uma nova organização em 1991, chamada Grupo de Visegrado. Isso ocorreu
antes de entrarem na União Europeia, ou OTAN, sendo visto como alternativa de integração, depois tornada desnecessária. O nome é uma alusão intencional ao Congresso Medieval de Visegrado entre os governantes da Boêmia, Hungria e Polônia em 1335, que uniu essas nações na época contra o Império Habsburgo. A organização ainda existe hoje. Em 2011, eles anunciaram a formação de um grupo de combate com exercícios militares conjuntos para uma resposta conjunta em caso de ataque. Ainda mais interessante, em 2015 foi criada uma organização adicional chamada Iniciativa dos Três Mares. Um sucessor direto do Intermarium, pelo menos no nome, os poloneses agora o chamam de Trójmorze. Inclui todos os membros desejados do Intermarium, além de alguns a mais. Seu único objetivo é criar mais diálogo e cooperação sem integração política. Mas ainda assim isso prova a validade da ideia de Piłsudski mesmo hoje em dia. Onde quer que Piłsudski esteja, talvez possa descansar mais tranquilo, sabendo que a independência da Polônia está garantida pela cooperação regional que ele tanto defendeu. Embora ele possa achar estranho que um dos maiores aliados dele seja a Alemanha.